A vigilância e o crescimento espiritual dos crentes. Há mais um assunto que preciso tratar antes de concluir este capítulo. Há uma imensa necessidade de intercessão pelos crentes, para que cresçam no Senhor. Ele não está interessado em milhões de bebês espirituais. Não há nada mais bonito do que um bebê, quando saudável e bem formado. Mas quando ele não cresce, sabemos que alguma coisa errada está. O reino de Deus, no qual nascemos pela obra do Espírito de Deus, infelizmente está cheio de bebês espirituais que têm 10, 20, 30 ou 50 anos no Senhor, mas permanecem imaturos e atrasados no crescimento. Eles há muito já deveriam ter crescido e deixado os brinquedos, as chupetas e as coisas de criança, ou o egoísmo de criança de 10 anos. Eles deveriam ter se tornado bons soldados do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. Conibieri e Hanson traduzem esse texto da seguinte forma: meus filhos amados, de novo eu sinto as dores do parto por vocês, até que Cristo seja plenamente formado em vocês. O apóstolo usa uma palavra grega que fala da agonia ou esforço do parto. Ela descreve sua experiência espiritual quando orava por eles. Não é a descrição de algumas poucas e fáceis palavras em oração, mas uma condição na qual algo está sendo parido. É por meio de dores de parto e sofrimento espiritual, repare bem, que ele usa palavras filhinhos e também a expressão de novo. Em outras palavras, algum tempo atrás, ele tinha sofrido para que eles nascessem espiritualmente. Agora ele ora para que Cristo seja plenamente formado neles. Raramente se encontra esse tipo de ministério de oração em nossos dias. Não é apenas pelo nascimento espiritual dos pecadores, mas também pela formação da plenitude de Cristo no crente. Seu crescimento até a plena estatura. Essa é a outra dimensão de vigiar e orar. É por falta disso que a igreja está repleta de bebês espirituais. O tipo de cristianismo egoísta a que já nos acostumamos a centrar-se em nossa ou em minha satisfação, em satisfazer as nossas ou as minhas necessidades. Queremos saber o que podemos obter do Senhor, em vez de querermos saber o que podemos dar-lhe no serviço. Nesse tipo de cristianismo, quem pensará em dar a vida por ele? Ou ir aos confins da terra por ele? Ou mesmo viver em condições sem conforto ou prazer a fim de servi-lo? Esse tipo de evangelho não é bem-vindo em nosso cristianismo moderno. É claro, não estou dizendo que nossas necessidades não precisam ser supridas, ou que não devemos estar espiritualmente satisfeitos. Contudo, ficar apenas nisso não é o evangelho do nosso Senhor Jesus pregou. Se queremos crescer espiritualmente, crescer até a plena estatura de Cristo, se queremos crescer para sermos soldados de Cristo, precisamos ouvir obedientemente as palavras dele. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue, desista de todo e qualquer direito a respeito de si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Marcos 8, 34 e 35. Com esse tipo de cristianismo, não acharemos nunca crentes que, chamados por Deus, se darão a si mesmos a Ele e receberão o Espírito Santo encargos para o pleno crescimento espiritual de outros filhos de Deus mais novos. Esses encargos trarão consigo uma espécie de dor de parto. Como muitos de nós são gratos por crentes mais velhos que, quando fomos salvos, sem que tivéssemos conhecimento do assunto, sofreram as dores de parto por trás dos bastidores. Eles sofreram para que fôssemos guardados dos poderes das trevas, da sedução do mundo, e para que experimentássemos um crescimento até a plena maturidade. Não é somente da oração trabalhosa de parto que precisamos.
mas também de uma vigilância perceptiva e amorosa. Os bebês espirituais não precisam de legalismo áspero e impessoal, nem de uma atitude ou espírito críticos, mas de cuidado amoroso. Não há muitos obreiros cristãos que se abrem ao Espírito Santo para esse tipo de encargo ser formado dentro deles. O Senhor mostrou esse tipo de cuidado amoroso em favor de Pedro. Com certeza ele tinha vigiado e mesmo intercedido por ele. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vós peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Por causa da intercessão de Jesus, o Senhor obteve o trigo, e Satanás ficou apenas com as cascas. Esse é o tipo de intercessão que surge quando se vigia e ora. Pela falta desse tipo de intercessão, é que temos tantos bebês na Igreja de Deus. Esse ministério de dores de parto será bem sucedido uma vez que foi concebido pelo Espírito Santo. Ele partiu do Senhor Jesus entronizado por meio do Espírito Santo, manifestando-se em crentes dispostos e comprometidos. Ele terminará no trono de Deus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Salmos 126, 5 e 6. O conde Zinzendorf e os irmãos morávios. Quando Nicolas, o conde Zinzendorf, foi salvo ainda jovem, começou a ser escrito um dos capítulos mais brilhantes da história da Igreja e da obra de Deus. Ele foi a um museu onde viu um quadro de Cristo crucificado. A pintura lhe chamou tanta atenção que ficou parado diante dela por mais de 1 hora, sem se mexer. Por baixo da pintura estavam as palavras: tudo isto eu fiz por ti. O que fazes tu por mim? O Espírito Santo fez essas palavras queimarem no coração de Zinzendorf. Ali mesmo ele entregou a vida e todo o seu ser ao Senhor. Rendeu sua vontade a Deus. O Senhor gerou nele líderes do movimento morável e muitos outros. Ele usou seu castelo e o estado que governava como santuário para crentes perseguidos naquela área da Europa Central. Todos daquelas regiões vizinhas vinham refugiar-se nele. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, o movimento se espalhou por todo o mundo. A reunião de oração, que durou 100 anos, teve início e foram enviados obreiros aos lugares mais difíceis da face da terra. O caráter espiritual que o Espírito Santo produziu no conde Zinzendorf se reproduziu em várias outras pessoas. Para conseguirem alcançar os escravos, os obreiros fizeram-se escravos. Para conseguirem alcançar os leprosos, os obreiros contraíram lepra alegremente. Para conseguirem chegar aos leprosos, ou totalmente comprometido da liderança dos obreiros do Senhor, Jesus, nesse movimento do Espírito de Deus, tornou-se proverbial. Eles foram a todos os lugares onde era impossível ir e que tantos outros obreiros cristãos evitavam. Para eles não havia um sacrifício grande demais ou difícil demais. Amém? Terminamos aqui, irmãos, esse áudio número 8.